Hola, sean todos bienvenidos a nuestro culto dominical de este día. Amén. Nós estamos aquí en la Rua Graúna 224 y vamos a comenzar el culto con oración. Amén. Entonces voy a convidar para que venga a orar la misionera o futura misionera del Ministerio Unicristo, a la hermana Elizabeth, amén, para traer una palabra. Amém. Amém, glória a Deus, por mais uma semana, né, estarmos aqui com os irmãos, que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão nos ouvindo, que Deus possa resolver suas causas, responder suas orações. Cada um tem uma questão, né? Um pedido ao Senhor ou alguns pedidos, e que o Senhor Jesus possa ouvir os seus pedidos e dar o que é melhor a vocês, tá? Então vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos mais um domingo para louvar e bendizer o Teu santo nome, para falar da Tua palavra, para falar de Ti, Senhor, do Teu evangelho, das boas novas de salvação, para pedir a Ti pelo nosso irmão, pelo nosso querido amigo que está nos ouvindo, para que ele possa ter seus problemas, suas causas respondidas por Ti, Senhor. E para louvar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada um que for falar aqui nesta tarde. Usa a boca, a mente, para que essa pessoa possa lembrar o que estudou, o que leu. Abençoa o nosso pastor, apóstolo Marcelo Parrelha. Abençoa o nosso pastor João Ricardo, cada um que for falar, a nossa missionária Mara, que vem falar aqui conosco nesta tarde. Te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor tem poder para todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Gloria a Dios. Voy a convidar ahora al pastor Ricardo para traer una palabra, que se prepare para poder traer uma palavra para todos nós. Amém? Deus los bendiga. Paz de Cristo a todos, é um prazer, uma alegria estar com vocês aqui na comunidade Unicristo, na igreja Unicristo, né? Meus irmãos, eu queria saber o seguinte: quem gostaria de participar deste culto, né? Quando quiser participar deste culto, você, por favor, faça o seguinte: você mande um e-mail, né, para o pastor Marcelo Parrelha, né, comunique-se, veja como é que você vai fazer, como é que você faz para chegar aqui na nossa igreja, né, como é que você faz tudo isso, né, é uma maravilha, muito bom, sabe, estar aqui falando com vocês. Agora, aqueles que querem contribuir conosco, pode deixar, que nós não vamos pedir a você o carro, não vamos pedir a sua casa, nós vamos pedir aqui a você uma contribuição de valores, né? E você vem aqui para ensinar e aprender, né? Você ensina e aprende, né? Conosco aqui. Então, porque aqui nós falamos sobre a palavra de Deus, falamos sobre Jesus. Nós estamos aqui para disputar nada com ninguém, nós estamos aqui, aquele que quiser contribuir com as nossas obras, né? Nós fazemos muitas obras em doar roupas, né? Cestas básicas, né? Para aquelas pessoas que estão desalentadas, estão passando por dificuldades, né? Você pode vir aqui e comunicar com o pastor Marcelo através do e-mail, que você vai conseguir saber como é que você faz para contribuir. E aqueles que quiserem contribuir com valores, também o pastor Marcelo vai dar a vocês um Pix, né? Não precisa da casa, não precisa dar o carro nem nada, tá? É só falar sobre pequenos valores, né? Porque um pequeno valor para você, né, pode ser um grande valor para a pessoa que está necessitada naquele momento. Um pequeno valor para você pode ser para você, mas saiba que às vezes pequenos valores para você são grandes valores para Deus, né? Lembra lá da moça que colocou só uma moedinha, né? E Jesus falou que o valor dela era
muito maior do que outros valores, né? Bom, gente, olha só, queria falar com vocês sobre uma coisa. Queria que todos abrissem aí, por favor, no capítulo 11 de João, né? Por favor, vamos abrir aí no capítulo 11 de João, né? É uma coisa muito interessante que eu vou falar. Vou tentar não me prolongar muito, porque hoje temos uma pessoa muito importante aqui, que vai pregar a palavra principal, né? Vai nos dar esta grande alegria, né? Vai falar com o mundo, né? Vai falar com o mundo. Então vamos lá. A ressurreição de Lázaro. Meus irmãos, está aqui, ó. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a que amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que nesse período, na época, né, estava bem perto da Páscoa, né, foi a última Páscoa que Jesus falou, né, antes de ser crucificado, né, participou antes de ser crucificado. E quero dizer a você também que é uma coisa descrita com muita força, porque é o derradeiro e decisivo sinal de que Jesus era o Messias. Ele fazia muitos milagres, né? Ele tinha muitos milagres. Agora deixa eu falar para você, só para lembrar você, né? Em Lucas 10, 38, 39, né? Marta acolhe Jesus em sua casa, ela recebe Jesus em sua casa. E Maria, esperta, como nós hoje somos, só ouvia a palavra, né? Mas Marta trabalhava para lá, trabalhava para cá, né? Como diz a palavra, e mas ela quem recebeu Jesus, né? Ela hospedou Jesus em sua casa, né? E Jesus acabou ensinando ali, né? Falam muito de Tomé, e veja lá em João 2,11, Jesus leva os descrentes à fé. Se você vai ver lá, Jesus leva aos descrentes à fé, porque ele fazia muitos milagres, né? Muitas pessoas os seguiam, muitos se convenciam naturalmente, mas muitos também não eram teimosos, né? Renitentes, era uma pessoa obstinada, não queria aceitar Jesus, né? Por vários motivos, né? Por política, por religião. A religião, a palavra em si, ela quer dizer religar, né? O religar com Deus. Mas eu quero que vocês prestem atenção. Por isso que nós aqui da Unicristo não estamos aqui interessados em combater denominação A, denominação B. Aqui nós queremos falar só de Jesus, tá bom? Aqui é uma maravilha. Aqui você aprende sobre a palavra de Deus, tá? Jesus leva os descrentes, como a gente está falando. Em João 2, 23, os seus discípulos só creram quando viram os sinais que ele fazia. Até aqueles que eram seus discípulos também faziam isso. Meus irmãos, tu acha que todos aqueles que participaram lá daquela ceia em que Jesus multiplicou os pães e os peixes, todos eles acreditaram, eles estavam atrás do milagre. Estavam nem se importando se Jesus era ou não era o Filho de Deus, se ele era o Messias. Eles queriam resolver o problema deles, né? Aí até então, mas ali também muitos começaram a acreditar em Jesus. Isso que é importante você ter na sua cabeça, né? É muito claro isso. Muitas pessoas seguiam a Jesus. Enfim, na Bíblia
não indica que Jesus fez milagres em sua infância e adolescência, né? Ao contrário, muitas histórias, né, de evangelho apócrifo, que não estão no Novo Testamento, descrevem que falam que Jesus fez milagre na infância, mas isso não está colocado no Novo Testamento, tá, gente? Existem até filmes que falam aqui ou ali, dizem que no Alcorão existe alguma citação de Jesus quando ele era novo e tal, mas, sinceramente, eu não posso afirmar com coisa, mas existem alguns livros falando que Jesus fez milagre. Mas tanto é que até os seus próprios irmãos, né, não acreditavam em Jesus até ele começar a fazer o primeiro milagre, dali para frente, eles verem milagre e tal. Foi difícil para eles aceitar Jesus como Messias, né? Era muito, o ministério, foi muito difícil de Jesus fazer com que aqueles que eram perto dele, que eram próximos dele, acreditassem nele. Passaram a acreditar, alguns daqueles até que próximos, acredito eu, especulando eu também, depois que ele ressuscitou. Que ouviram novamente, né? Aí sim, Tomé, que estava todo dia com ele lá, teve que botar o dedinho lá na chaga. Não é assim? Não é assim que diz? Muitas pessoas falam também do Tomé, mas eu vou lembrar que eu já dei uma palavra sobre isso. Tomé fez esse negócio da descrença. Eu sou igual a Tomé, eu só acredito vendo, né? Eu sou igual a Tomé. Mas você tem que lembrar que Tomé também, quando Jesus resolveu voltar para casa de Marta, né? O que acontece? Ele simplesmente foi um único que falou assim: voltemos e morramos com ele. Ou seja, ele era desconfiado, mas era fiel. Ele era desconfiado, mas era fiel. Então vocês têm que entender que às vezes nós somos mais fortes de um lado, né, e mais fracos do outro, né? Em João 7:5 fala que nem mesmo seus irmãos criam nele às vezes. Então, novamente, eu falo isso para vocês, né? Então, como é que você vai confirmar isso, cara? Você vai precisar ter todo dia um milagre? Tem que vir a tua fé antes em Jesus Cristo. Antes é o que tem que vir. A tua fé em Jesus Cristo. Aquele que ressuscitou, aquele que te livra de várias coisas, várias mazelas da sua vida. Às vezes as pessoas querem um milagre, que as pessoas fiquem, me cura, eu estou aqui com um negócio muito difícil. Eu já falei para vocês que eu esperava estar com o meu coração todo baleado, mas graças a Deus, Jesus, eu fiz uma série de exames, pelo menos os primeiros caminhos do coração estão limpinhos. Glória a Deus. Eu já tive um infarto aos 35 anos de idade, meus irmãos. Não é brincadeira, não. E hoje estou com o coração limpo. Glória a Deus por isso, né? A palavra de Jesus, vocês têm que entender que ela tem e terá poder, né? Vocês vão observam isso, porque, olha só, como é que pode? Ele curou cegos, ele curou coxo, doentes que tinha 38 anos de mazela, e no entanto, o que aconteceu com ele? Ele foi curado, você tem que entender isso, né? Foram 35 anos de mazela, né? Jesus tinha poder na palavra, ele curou o filho do oficial romano, né? Ele curou à distância, né? Eu preciso que o senhor vá lá em casa. Então o senhor fala assim, pastor Marcelo, vai lá em casa, eu preciso ter um bem lá. Aí ele fala assim, não, vai lá que já está pronto. Era o poder da palavra de Jesus, que era o poder daquela época. É o poder de hoje e vai ser o poder do futuro. Vocês têm que entender isso. Mas antes você tem que ter fé hoje. Hoje as pessoas estão muito imediatistas. Não conseguem esperar. No celular. Eu estou aqui
dentro do equipamento, levando a palavra pelo mundo através de um celular, mas, meus irmãos, hoje as pessoas querem tudo imediatamente, né? Por quê? Porque a comida, bota lá, comida vem. Bota não sei o quê. Hoje aqui nós temos um serviço, né? Que a gente pede o aparelho, a coisa em um dia, no dia seguinte ele chega. Não precisa mais, igual antigamente, ter correio, esperar correio. Não, é de um dia para o outro está chegando, gente. E as pessoas acham que Jesus também precisa de Sedex especial. Não é? Ele precisa de Sedex. Gente, não precisa. Ele criou o mundo. É só você ler a palavra. Né? Ele criava a distância. Ele alimentou 5.000 pessoas de uma vez, depois alimentou outros 4, isso homens, sem contar mulheres e crianças. Vocês já imaginaram isso, que é o poder da palavra de Deus? Pois Jesus pode fazer isso por você. Ele pode tirar você das drogas, ele pode tirar você de uma enfermidade, né? Ele pode tirar você do álcool. Claro, evidentemente você tem que ter fé nisso, né? É igual, cara, uma pessoa, você chegar, você gostou de um carro, né, pastor? O pastor gosta muito de um carrão, bonito, né? Eu também gosto, eu estou falando dele, mas eu também gosto, né? Você chega lá na loja da Land Rover, quero aquele carro, me dá primeiro o carro, depois eu vejo como é que eu te pago. Ele vai te dar? Não é assim, né? Você chega numa loja, eu estou precisando de um sofá confortável, mas aquele fofo que você, se você chegar cansado, você dorme nele. Aí você chega lá na loja, olha, eu quero aquele sofá, que é mais caro, mais bonito, combina com as minhas coisas lá em casa. O senhor vai mandar lá para minha casa. O cara, e aí? E aí? Eu vou mandar, você dá endereço, aí você dá endereço, dá certo, dá tudo. E aí o sofá chega na sua casa e depois você paga. É assim? Não é não. Né? Tem uns que falam que fingem até que fazem isso. Olha, você pega e depois você paga. E se você não pagar, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, vai dever o triplo do sofá, teu nome vai ficar sujo, você vai ser conhecido por toda a face da terra, porque não pagou aquele sofá, entendeu? Ora, se você chega numa loja, pede o sofá, né? Mas antes do sofá chegar, você tem que pagar, ou seja, você tem que investir naquele sofá, ou se eu quero um Land Rover, e vou na concessionária, peço o Land Rover, eu tenho que pagar primeiro para depois receber? Como é que você não quer investir a fé em Jesus, em Deus, sabendo assim, não, ele tem que me dar primeiro o meu milagre, depois eu acredito nele. E olha que é de graça, meus irmãos, Jesus deu a vida por você, Jesus deu a vida por todos nós, de graça. Olha, é a graça de graça. Entendeu? Você não paga dinheiro, não tem valores. Você tem que passar somente a não fazer mais besteiras. Não, aquele que rouba não rouba mais, aquele que mata não mate mais, né? Enfim, você tem que fazer uma coisa em que você mostre que você está seguindo a palavra de Deus. O que é? A fé. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, esta palavra aqui, a Bíblia, é um livro de fé e prática. Presta atenção. Ele é um livro primeiro de fé, depois é de prática. Você investe na prática e no acreditar em Deus e fazer as coisas que Deus deseja que você faça. Não engane ninguém, não seja um adúltero, né? Não seja um enrolador, né?
Enfim, você precisa fazer alguma coisa. E dessa forma, aí sim, Deus vai falar, ó, o coração dele está puro. Ele merece que eu faça alguma coisa por ele. Né? Meus irmãos, eu vou terminar por aqui, porque eu preciso passar a palavra. Nem que hoje vem uma pessoa importante para dar uma palavra maravilhosa para você, hein? Você vai ver como é que essa palavra vai ser bacana. Então, faça isso. Acredite primeiro. Vá à palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Que aí sim, você vai ter na sua vida, vai ver a sua vida modificando e modificada. Tá? É isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Amén, gloria a Dios. Estamos muy contentos, amén. El domingo pasado estábamos aquí ministrando la palabra y conozco participando, ¿no?, de la reunión a través del live, la misionaria Mara. Y yo la convidé al live y ella aceptó, ella ligó, ahí marcó y hoy sí está aquí. Entonces de aquí a poquito, no va embora, va convidando a otras personas a vir, ¿no?, que ella ya va a estar pregando para todos vosotros. Amén. Saludamos a Margory Tusson Pérez, amén, a la pastora Luciana Aguiar, que voy a invitar ahora también para louvar al Señor y para cantar y traer una meditación, amén. Boa tarde a todos, a paz de Cristo, mais uma vez aqui nesse domingo abençoado, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos novamente. A cada dia que a gente acorda, a gente tem motivos para agradecer a Deus, né? Porque Ele tem nos dado vida. Eu gostaria de ler, antes da gente trazer um louvor, eu gostaria de ler uma mensagem da Palavra de Deus, rapidamente. Salmo 113, que diz assim: Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado. Esse é o Deus que nós servimos, né? A gente não está servindo a uma imagem de escultura, nós não estamos servindo a um Deus que ele precisa ser carregado nem alimentado por ninguém, mas nós estamos servindo a um Deus que Ele nos alimenta. Ele está acima dos céus e acima da terra, e olha só, Ele tem que se inclinar, Ele está tão mais alto do que tudo, que Ele se inclina até para ver o que está acontecendo nos céus. Esse é o Deus que nós queremos, é o Deus que tem todo o poder, né? Esse é o Deus que nós servimos. Nós não temos que buscar a outros deuses, nós buscamos ao nosso Criador, aquele que tem a essência, que nós temos a essência dele, aquele que nos fez em cada detalhe, aquele que planejou a nossa existência. Aquele que nós servimos, é esse Deus a quem nós estamos aqui hoje adorando. E Ele ergue, aqui diz que Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado. Por que nós estamos nessa tarde adorando esse Deus? Porque Ele nos ergueu no dia que a gente estava se sentindo desvalido, no dia que a gente já não tinha mais esperança nesse mundo, que a gente não tinha para onde correr. A gente contou com Ele. Ele é vivo e Ele escuta, Ele salva. Ele não é um Deus que está morto, Ele é um Deus que está vivo. E se a gente colocar a nossa fé em ação, a gente vai comprovar que Ele escuta, que Ele age, que Ele é o Todo-Poderoso nas nossas vidas, que Ele transforma as situações, que Ele está ali olhando por nós e esperando que nós o busquemos. Amém? Então vamos colocar uma música agora e vamos adorar a Deus com uma música. Nesse momento, um louvor. E daqui a pouquinho a gente vai estar ouvindo a palavra através da nossa missionária Mara, né? Vai ficar gravado aqui, vai para o canal, e você que está também nos assistindo, vai nos assistir aí no nosso canal gravado, você vai ser edificado por essa palavra também. E essa palavra vai para o mundo, vai para vários lugares do mundo. Em nome de Jesus, vai alcançar muita gente. Deus está preparando os nossos corações para ouvir a sua palavra nessa tarde.
Amém. Passar a palavra ao nosso pastor. A nova inteligência do... Vamos passar a palavra ao nosso pastor, Marcelo Oscar. Gloria a su nombre. Damos un fuerte aplauso a Jesús, aleluya. Qué lindo, qué lindo. Cuando la iglesia está unida, ¿no? Estamos adorando, estamos buscando de Dios. Y Él se revela. ¿Dónde se revela, pastor? Se revela en el culto, cuando estamos adorando, cuando estamos llenándonos de su espíritu, ¿no? Porque acá venimos a adorar a un Dios vivo, un Dios creador, un Dios celoso. Él es cimiento, ¿sabe? Porque Él ama a su creación y Él vela por su creación. Él gosta de que você esté curado, Él gosta de que você esté próspero, Él gosta que você esté feliz. Y hoy estamos felices porque hoy tenemos a una misionera amiga de hace 12 años que conocemos de la iglesia Senferos en Llama, y ella está aquí para traer la palabra de Dios. En breve, no va embora, va compartiendo que ella ya está llegando aquí para traer una palabra abençoada, una palabra que va a mudar tu vida. Amén. Pero antes quiero decirte que si vos es de Cordovil, Olaria, Bom Suceso, está perto de la Brasil, nós estamos aquí en Brasipina. ¿Qué estás esperando? Venite para acá, queremos orar por vos, queremos ungir con aceite tu cabeza para que tus pensamientos reciban pensamientos del céu, pensamientos de Dios. Lo que vino a hacer Jesús aquí a la tierra fue a mostrar que el hombre necesita estar ligado con Dios. El hombre está ligado con la religión. Y la religión no salva a ninguém. Por eso que Cristo tuvo que morir en la cruz por nosotros. Y cuando você mira la cruz, você está mirando que você es un necesitado. Usted mirando que no tiene condición para nada. Ay, sí, soy doctor. ¿Qué está falando usted? No. Estoy hablando que você, el día que sale de este cuerpo, y você, esta cáscara se desvanece y se deshace, el espíritu, que es la esencia, como si tuviéramos hoy, el pastor Ricardo faló de carros, es como você tiene un carro y el motor, você tira el motor, es una cáscara, no sirve para nada, tiene aceite, tiene todo más, tiene los pneus más, você tiene que empujar el carro, ¿está entendiendo? Mas, si você le bota el motor, que es el espíritu, el carro tiene fuerzas para caminar, para você lo puede dirigir. Entonces, dé su vida, su espíritu, su alma, su cuerpo al Señor, que Él dirija su vida, que Él dirija su entorno, sus amigos, que Él dirija su ministerio, su iglesia, su congregación, que Él dirija su sabiduría, porque olha só, Salomón fue el hombre más sabio del mundo y así todo se equivocó, cometió errores, mas era sabio. Mas déjate falar una cosa, Proverbios capítulo 8, Dios dice que Él estaba creando la tierra y al lado de Él estaba la sabiduría, y al lado de Él estaba no solo la sabiduría, sino estaba la sabiduría y el entendimiento. Tenemos que tener, ¿cuántas personas que cometen crímenes son sabios, son inteligentes? Está la inteligencia en ellos. Más le falta la sabiduría porque son pegos y van presos 30 años. ¿Está entendiendo? Entonces, tenemos que tener conocimiento, sabiduría. Y tenemos que deleitarnos en la sabiduría, pero la sabiduría que emana de Dios. La Biblia dice, Jehová, hablando con Josué, le dice, no te apartes de este libro de la ley. Era el Pentateuco, los 5 libros, ¿no?, que él tenía para leer en el momento. No tenía los 66 libros que tenemos hoy nós. Él tenía 5 libros. No te apartes ni de día ni de noche, para hacer lo que enseña la palabra. Él estaba en un pacto de la ley y nosotros estamos en un pacto de la gracia. La ley la cumplió Jesucristo por nosotros.
porque nós não podemos cumprir a lei de Deus. Em algo sempre vamos a falhar, uma envidia, um ódio, uma raiva. Você vai falhar em alguma coisa e você vai ser digno do inferno. Mas Cristo, sabendo que somos pecadores, que no podemos llegar a tener las fuerzas para ser salvos, para obedecer todo el Torá, para obedecer todo el libro de la ley que nos enseñó Moisés. Él murió por nos y la cumplió por nos la palabra. Y Él es la palabra, Él es el verbo, dice en primera de Juan. Él dice como testifica Juan, Él es el verbo, Él es el verbo, Él es la palabra, Él estaba en el principio, Jesucristo, Él decía, Él es antes que eu. Y Jesucristo faló que Él era antes de Abraham, antes de Moisés estaba diciendo que era Jesucristo. Él mismo lo faló, Él mismo dio testimonio, y Él mismo faló, ¿por qué vocês me quieren matar? No te queremos matar por las obras boas que você faz. Te queremos matar porque você fala que es antes de Abraham, que você antes de Moisés. Y você apenas tem 30 años, falaron para Jesús en el templo. No podían acreditar, hasta el día de hoy están velados, mas la historia es real. Y la historia nos muestra que cuando Jesucristo fue crucificado, le pusieron el rey de los judíos, y fueron Caifás y los sacerdotes a hablar con Pilatos, y le dijeron, Pilato, no pongas el rey de los judíos, él dijo que es rey de los judíos, y lo que puse, dice, lo que coloqué está puesto, no va a ser tirado. Y quedó el rey de los judíos en la historia, para que los judíos que no creen salvan que Él es su rey. Yeshua, Él es su Yeshua, al que crucificaron, el que tuvieron que pagar un precio caro por la sangre de Él, haber negado su Salvador. Hoy si las cosas serían diferentes, mas eso tenía que acontecer porque era el plano de Dios para la historia futura, para que hoy si los que no habíamos nacido, que somos nosotros, pudiéramos también tener este regalo de la salvación. Y hoy podemos estar y ser dignos, lavados en la sangre del Cordero, y ser la futura esposa del Dios de salvación, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, aleluya, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y vamos a convidar en este espíritu y a recibir en este espíritu a la hermana Mara Pacheco. Amén. Dios bendiga a todos. Sí, vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Amén. Gloria a Dios. ¿Ven? Aleluya, gloria a Dios. Glória a Deus, graça e paz por mais uma tarde, juntos para louvarmos, agradecer, bendizer o santo nome de Jesus. Domingo passado, por esse horário, eu estava acordando entre 3h30 e 4h, e quando estou mexendo no telefone, que eu vejo o pastor Parrela falando, junto aqui com o pastor Ricardo, junto com a missionária Luciana, a nossa irmã Elizabeth. Gente, eu senti o desejo quando ele estava pregando, quando ele estava falando, eu me senti aqui, eu falei, Jesus, eu quero falar também, sabe, aquela coisa ardeu no meu coração, e hoje eu estou aqui para compartilhar junto com a amada igreja, com quem nos está ouvindo, lá no livro do Evangelho de São Marcos 13. Do Evangelho de São Marcos 13. Vamos ler do versículo do 32 ao 35, uma passagem assim que Deus assim colocou assim no meu coração, sabe, ficou forte, ardeu. Eu falei, Senhor, é essa palavra a qual eu vou trazer nessa tarde, né, para a nossa meditação, para mim e para todos vocês. E a palavra de Deus fala assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai.
Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olha que aviso lindo que Deus está dando para nós. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se é pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo a todos, vigiai, né? E essa palavra, quando eu estava lendo na minha casa, ela ardeu assim profundamente ao meu coração. Aí eu escolhi 3 tópicos aqui para nós falarmos aqui rapidinho, que vamos falar sobre as 3 advertências de Jesus, como eu acabei de falar aqui no texto, que nós vamos falar sobre olhai, vigiai, orai. E aqui a palavra de Deus fala exatamente, neste texto sagrado, o Senhor Jesus nos fez 3 grandes advertências: olhai, vigiai e orai. Por meio destas 3 advertências, Jesus pede cautela, vigilância, e o coração e oração aos seus discípulos, para vivermos em um mundo tão conturbado como o nosso. O cristão precisa ser cauteloso, vigilante, perseverante na oração. Essas são os requisitos aqui dentro desse texto que me chamou muita atenção, né, para os nossos dias de hoje. Então, quando a palavra de Deus fala, olhai, a primeira recomendação de Jesus para o cristão é olhai. O que olhar? O que olhar? Olhar, neste caso, significa ter atenção, cautela, a visão focada nas coisas de Deus. Se nós não tivermos essas 3 coisas, olhai, né, que o caso significa ter atenção, cautela, principalmente nas coisas de Deus. Lá na carta de Hebreus 12:2, o escritor sagrado nos aconselha dizendo, olhando para Jesus, o autor consumador da fé. E em Isaías 45:22, o próprio Senhor desperta a nossa atenção dizendo, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. E essa são as advertências que está dentro desse texto para nós cristãos. Não é para os que estão lá fora, para os que não conhecem, não. É para nós que somos cristãos, estamos dentro da igreja, para nós passarmos isso para as outras pessoas que ainda não faz parte, né, do aprisco, mas com certeza nós estamos orando e Deus também vai salvá-la, aqueles que estão lá fora. Mas para isso nós temos que ser o quê? Nós temos que ser exemplos, nós temos que ser testemunhas, né, com a nossa vida, com o nosso falar, nossa maneira de andar, de vestir, de agir. Nós somos o espelho. Então nós temos que ser o quê? Parecido com Cristo. E nós só podemos ser parecido com Cristo através de quê? Da sua palavra. É na palavra dele que nós vamos aprender, é na palavra dele que ele nos ensina a obedecer, como nós acabamos de ler aqui. E a segunda parte que nós lemos no texto, vigiai, pois não sabeis nem a hora, nem o dia que ele vai vir. E ele daqui para nós algo assim muito importante. É como se o homem partindo para fora da sua terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra mandasse ao porteiro que vigiasse, né? E esses exemplos aqui, realmente ele trazendo aqui para a nossa meditação, é algo assim que muitas vezes nós não vigiamos com nossos olhos, às vezes vigiamos com nossos olhos, mas não vigiamos com a nossa boca. Vigiamos com a nossa boca, mas não vigiamos com nossos ouvidos. Então é um conjunto, olho, boca e ouvido, né? Que os nossos olhos é a janela, né? A alma, né? A janela da alma, né? Então com nossos olhos nós cobiçamos, com nossos olhos nós pecamos, que tudo é quando nós estamos vendo. E então essa analogia aqui que ele faz, né? Que esse homem partindo para
para fora, ele deixou alguém para que vigiasse, cuidasse da sua casa. E essa vigilância tem que ser de dia e de noite. Noite e dia, em todas as horas. E então a segunda recomendação de Jesus para o cristão é vigiai. O que é vigiai? A exortação à vigilância foi um ponto muito forte nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo a respeito da sua segunda vinda, né? Que aqui nós estamos falando, né, exatamente do Evangelho de São Marcos, nós estamos falando aqui exatamente sobre o sermão profético e o princípio das dores, que também, né, tem essa passagem lá em Mateus também 24, em Lucas 21, de 5 a 19, e essa vigilância é para todos nós. Então a palavra de Deus fala que em Mateus 26, 41, Jesus já havia advertido os sonolentos discípulos, né? Os sonolentos discípulos, dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, essa recomendação que Jesus deu também, né? Vocês já leram aquela parte que Jesus está lá no Monte das Oliveiras, né? No Getsêmani. E ali, quando ele foi orar, ele levou o seu discípulo e pediu para que o discípulo ficasse, vigiasse, orasse enquanto ele ia orar. E aí, quando Jesus voltou, encontrou o quê? Os discípulos dormindo. E não é hora dos discípulos, né, que nós estamos dando na continuidade, né? Não é hora de nós também ficarmos dormindo no sono da dolência. Então, assim como Jesus advertiu o sonolento discípulo, dizendo: vigiai e orais para que não entreis em tentação, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, aonde for mais alimentado o nosso espírito, a nossa carne, é onde ele vai o quê? Vai prevalecer. Então, que o nosso espírito venha estar alimentado com a palavra, com jejum, com oração de graças e súplica, para que quando as tempestades, para quando vier as fraquezas, as tribulações, não pegarem nós de surpresa. Porque se nós alimentarmos a carne ela vai querer o quê? Ela vai gozar, ela vai querer se divertir, ela vai querer dormir, ela vai querer passear, mas é que a palavra de Deus, ela dá uma advertência para nós, né? Que é o espírito que tem que estar forte. O espírito é que tem que vencer a carne, não a carne vencer o espírito. E ele fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto. Como é que nós podemos, né, estar com o nosso espírito pronto? É exatamente fazendo o que a palavra de Deus fala: vigiando, orando, buscando em todo tempo. Mas como é que eu vou vigiar em todo tempo? E se eu estiver na rua? E se eu estiver no trabalho? E se eu estiver na escola? É exatamente nesse lugar que você tem que vigiar. É exatamente porque nesses lugares você tem que estar com a sua mente, o seu espírito voltado para as coisas de Deus, porque as coisas que você vai ver, as coisas que vão vir a você, se você estiver concentrado nas coisas de Deus, as coisas que vai acontecer de repente não vai te pegar de surpresa, não é mesmo? E então essa é a advertência que Deus deixou para nós. E lá no livro do Evangelho de São Lucas 21, 36, o Senhor Jesus Cristo ainda disse: vigiai, pois, em todo tempo. Vigiai, pois, em todo tempo. Gente, essa palavra vigiar, meu Deus do céu, porque pelo milímetro de segundo, a gente tira o foco das coisas de Deus, bota nas coisas e daqui a pouco a gente não vigia. E com a palavra você pode abençoá-lo e com a palavra você pode o quê? Você pode amaldiçoá-lo. Até porque a palavra de Deus fala que na mesma fonte que jorra água doce não pode jorrar o que? Água amarga. Na mesma, tem outra passagem também na Bíblia que eu gosto muito, que fala sobre que nós não podemos pegar a roupa velha, pegar o emendo velho, colocar na roupa nova, nem a nova botar na velha. E vice-versa. E então essas são as advertências que Deus, né, deixou aqui para nós. E ele fala que nós temos que estar em todo o tempo orando para que não sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer
de estar em pé diante do Filho do Homem. Em outras palavras, vigiai, pois, em todo tempo, orando para que não sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E a outra passagem aqui que eu deixei aqui foi a outra, orai. Como é difícil a pessoa, principalmente o crente, ele tem uma preguiça de orar. Aí tem gente que a gente fala, irmão, nós temos que estar orando. Ah, irmão, mas eu não tenho tempo. Eu falei, mesmo assim, você pode orar em espírito, aonde você estiver, na sua casa, lavando roupa, no seu trabalho, você, né, lógico que a gente tem nossos afazeres, nós temos a nossa vida secular, sim, eu não estou falando isso, mas no momento que tiver oportunidade, fique ligado com Deus, porque enquanto nós estamos ligados com Deus, ele move céu, terra e mar, é uma conexão entre a terra e o céu, e você está sendo guardado por ele, e na tua vigilância, você, quando abrir a sua boca, você não vai falar a palavra torta, aquela palavra que não vai edificar. Quando nós estamos vigiando, quando nós não vigiamos, aí o negócio fica sério. Eu gosto muito da passagem também, que se encontra lá no livro do Evangelho de São Mateus 7:24, que fala: pois todo aquele, que ouve as minhas palavras e as praticas, aí ele fala, assemelhá-lo-ei ou compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E diz a palavra de Deus que caiu chuvas, caiu a torrente, e aquela casa, ela não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha. Aí vem a segunda fala, e todos aqueles, pois, que ouvem estas minhas palavras e as não praticas, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e a mesma coisa que aconteceu na casa que estava rochosa, na rocha, que estava feita na rocha, ela simplesmente caiu. Por quê? Porque não estava edificada na rocha, né? E aí o doutor Lucas, ele faz uma analogia, essa casa que caiu, que foi destruída, é exatamente esse povo que ouve as palavras, tá? Ele ouve, escuta, guarda, mas não pratica, não adianta nada. É um conjunto todo, você tem que ouvir e praticar. Se não praticar, não vai haver efeito, né? E essas pessoas que não praticam, que não guardam, né? Elas vão ser destruídas. Por isso que a vigilância é em todo tempo. E então a recomendação de Jesus ao cristão sobre a oração é um dos termos mais enfatizados em toda a Escritura Sagrada. A Bíblia, ela é um verdadeiro manual de orações respondidas. Se não houvesse tanta necessidade de orar, a Bíblia não falaria tanto desse assunto. E é verdade, né? Você vê de Gênesis, Apocalipse, vocês vê os patriarcas, né? Eles orando, buscando. E as mulheres também, Débora, Sara, Noemi, todas essas mulheres que elas oraram, elas foram o quê? Elas foram ouvidas, né? As orações delas foram respondidas. E o Senhor Jesus Cristo não só ensinou muito sobre a oração, como também orava muito. Aí eu te falo, se Jesus, que era Jesus, quando estava na terra, orava muito, imagine nós, né? Então esse exemplo que ele deixou para nós, era para que nós dessemos continuidade, né? Que, como foi falado aqui, quando o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, é exatamente Jesus Cristo, ele teve todas as características que nós tivemos, né? Ele passou fome, passou necessidade, sede, passou tudo que nós passamos, com a única condições. Ele não cedeu ao pecado. Por quê? Porque ele era o quê? Ele era o Filho do Deus vivo. Mas ele teve que passar esse processo para ele sentir, para ele entender como nós humanos, né, passamos, e ele entende muito bem as nossas fraquezas. Só que as nossas fraquezas, né, na Bíblia está recheada de homens que deixaram as suas marcas na Bíblia, uma de coisas boas e outras de coisas ruins, para que nós não façamos as mesmas coisas que eles fizeram, né? É um ensinamento para nós.
E aqui também sobre oração, como também orava muito. Em Marcos 1, 35, Lucas 5, 16, os apóstolos e a igreja primitiva oravam unânimes e perseverantes. Paulo chegou a estimular que a igreja a orar de forma ininterrupta. E essa oração, ela está de Gênesis a Apocalipse. É através da oração, eu sempre falo, que a palavra é para nós, é para os homens. A oração é para Deus. Então nós temos realmente que orar em todo tempo, com vigilância. E a conclusão, estas 3 advertências de Jesus para o cristão são necessárias em nossos dias. Os cristãos jamais podem se descuidar da observância destes 3 grandes conselhos de Jesus, que é olhai, vigiai e orai. Olhai para onde? Para onde é que o crente está olhando? O crente, se ele tirar o foco das coisas de Deus, ele vai perder o quê? Ele vai perder aquilo que o Senhor tem para oferecer. Às vezes nós chegamos na igreja e a gente, no lugar de se ligar, fechar os olhos, aí a gente olha para um irmão, olha para o outro e tira a mente das coisas de Deus ali na hora. Aí a gente começa a observar e ver coisas que não é para a gente ver, não é para a gente imaginar, e ali tira o foco da nossa oração, da nossa adoração a Deus, porque muitas vezes a gente chega na igreja e a gente perde esse foco, né? E a palavra de Deus fala que nós temos que o quê? Que ter essa vigilância. Porque quando nós saímos da nossa casa para ir para o templo, né, que o templo de Jesus somos nós, né, a morada dele, né, somos nós, o templo é onde nós se reunimos, buscamos, se enchemos para a gente ir lá fora, né, e o quê? E transmitir aquilo que nós aprendemos para as outras pessoas. E a palavra de Deus fala que esses 3 conselhos que Jesus deu, olhai, vigiai e orai. Então, que o nosso olhar venha a ser o olhar de Cristo. Qual foi o olhar de Cristo na terra? Ele olhava com misericórdia, ele olhava com amor, ele olhava para os doentes, para os enfermos, e ele veio exatamente para salvar. Primeira coisa, ele não veio para dar carro, ele não veio para dar geladeira, ele não veio dar casa, né? Isso tudo é o quê? Ele veio para dar o quê? A minha, a tua, a nossa salvação. E através disso, as outras coisas, né, será acrescentada. Como diz lá a palavra, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão vos acrescentadas, né? Então, o que nós fazemos para Deus, nós não fazemos para ganhar mais nada, porque o que Ele tinha de fazer por nós, Ele já fez. Nós fazemos sim, porque nós somos gratos e porque nós já somos salvos. E a palavra de Deus fala que a vigilância, ela faz parte de um conjunto da nossa vida. Quando nós falamos de vigilância, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, com nossos filhos, aquela palavra que quer vir forte na gente, sabe? Aquela coisa que a gente quer falar, que vai machucar o irmão, que vai machucar a irmã, a gente deve guardar um pouquinho, respirar e olhar para o céu, que é de lá que vem o nosso socorro. Aí quando você olha para o céu, quando você olha para Cristo, quando você olha para a cruz, aí você não vai murmurar, você não vai xingar, você vai ter uma mente equilibrada. Por quê? Porque você sabe que quando Jesus estava aqui na terra, ele passou por tudo isso, passou por humilhação, ele foi esbofeteado, alguém chamou ele de demônio, endemoniado, as pessoas não creram nele, mas mesmo assim ele não deixou de fazer a missão dele, porque ele sabia do chamado e ele sabia da missão a qual ele tinha recebido. E então, para nós é a mesma coisa, o preço da chamada é grande. Se você for lá para o livro de Jeremias, no capítulo 16, quando Jeremias, ali o profeta, a primeira coisa que Deus falou para ele, que era exatamente para ele não casar, não ter filhos, né?
E a outra coisa que Deus falou para ele, que era o profeta, os profetas do Antigo Testamento, a própria vida dele se espelhava naquilo que Deus queria falar para as outras nações. Então, se você for lá para o capítulo 1 de Jeremias, né, quando ele foi chamado, antes mesmo dele nascer, antes mesmo dele nem pensar de ser o que ele era, Deus já tinha o quê? Deus já tinha chamado, Deus já tinha preparado, né, desde o ventre da mãe dele, que ele ia ser o quê? Um profeta, e ele ia profetizar para as nações, né? E a princípio ele falou, mas Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Aí o Senhor falou, Jeremias, o que é que tu vê? Ah, Senhor, eu vejo uma vara, mas eu velo pela minha palavra. Jeremias, o que é que tu vê? Eu vejo uma panela fervente do lado do norte. Aí Jesus foi dando o significado, e enfim, a história nós conhecemos, mas o que eu quero falar para nós nessa tarde é que o profeta, ele, para ser profeta, em primeiro lugar, ele não é benquisto, nem em todos os lugares querem receber ele. Por quê? Porque ele não vai falar aquilo que vai massagear o ego daquelas pessoas que querem ouvir palavras bonitas. Ele vai falar a palavra genuína como ela é. E então a palavra de Jeremias, a qual quando o senhor dava, ela é palavra de advertência, né? E nem todo mundo quer receber, mas é tão gostoso, sabe por quê? Porque qual é o pai que não castiga o seu filho? Qual é o pai que não exorta os seus filhos? E nós cristãos estamos aqui para ser exortados, né? E chamados a atenção pela palavra de Deus, né? E então, quando Jeremias, ele recebeu essa chamada, ele falou, mas Senhor, eu ainda sou uma criança, eu não sei falar, né? E o peso da chamada é uma responsabilidade muito grande. E então, se você receber essa chamada, não vá olhar para os seus opositores, aqueles que estão aqui ao seu redor, aqueles que olham para você, não dá nada, não se preocupe, porque se você não crê na sua própria chamada que Deus te chamou, como é que as outras pessoas vão crer? Até porque o que as pessoas vão falar de mim, de você, como falar de Jesus, não vai interferir naquilo que Jesus tem para comigo e para contigo. Então a missão é: ide a todo mundo e pregai o meu evangelho. A advertência de Jesus foi essa. E quando Jesus, ele estava quando ele estava na terra, quando ele estava na ascensão para subir para o céu, aí estava lá todos os discípulos, né, junto ali dele, e a última ordem que ele falou, agora vai e prega o meu evangelho. E é isso que ele deixou para a igreja. A igreja tem uma chamada, a igreja tem uma missão, e a missão da igreja é essa, é de pregar o evangelho a toda criatura. E é essa missão, né, que o nosso pastor Parrela, junto com a pastora Luciana, junto com o pastor Ricardo, junto com a irmã Elizabeth, né, aonde nós estamos aqui reunidos para falar do amor de Cristo. Não adianta a gente apenas falar se nós não vivemos essa palavra. Senão, que evangelho é esse? O evangelho das boas novas, ele é confronto. E então, se você não gostar de palavras que venham te confrontar, você me desculpe, me perdoe, mas tem que se converter ainda, tá? Porque a palavra de Deus é confronto. E é bom quando ela confronta, porque a palavra, ela é tipo a espada. Ela entra na divisa, na medula da alma, e ela faz algo tremendo. Quando é a palavra mesmo de Deus, ela vai te edificar. Quando é para destruir, por isso que a gente tem que ter cuidado, né, nas palavras que nós falamos. E para encerrar, ele fala: e orai. Qual é a nossa oração? Oração específica. Nós temos a oração que é o clamor, nós temos as súplicas e ações de graça. Até ali no livro também de Jeremias, acho que é pastor 33 que fala, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabe. Então essa oração eu gosto muito de falar, porque eu falo, Senhor, eu estou clamando, mas tem coisa que você está clamando que você nem sabe o que é que você está pedindo. Então a oração, ela tem que ser algo, aquilo específico que você quer. Se você for orar só pela sua família, ore só pela sua família. Se você for orar, a família que eu digo, os filhos, marido e tudo, e tem aquela oração de súplica. O que é suplicar? É você se derramar, se jogar nos pés de Jesus de algo que você está precisando, é algo que
Eu não sei nem explicar, né? Mas é isso aí que vocês estão entendendo. Quando a gente fala de súplica, é algo que a gente já está mesmo na extremidade mesmo, que é só Ele que pode fazer. E então a oração de um justo, se a palavra de Deus fala que a oração de um justo só pode muitos efeitos, então imagina as orações de muito. Então que nesta tarde nós venhamos orar um pelos outros, que enquanto você está orando pelo seu irmão, pelo seu vizinho, pelas nações, Jesus está também lá do céu olhando para você e Ele se agrada quando nós oramos um pelos outros. Amém? E é essa palavra desta tarde que eu deixo para cada um de nós. Que Deus venha abençoar cada ouvinte que esteja aí escutando a palavra. E não esqueça, vigiai, orai. E qual é a outra? Vigiai. Nós lemos aqui, ó. Olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. Então essas três coisas elas estão entrelaçadas. Se você orar, mas você não vigiar, aí quer dizer, você já perdeu a bênção. Não adianta a gente estar dentro da igreja, ora, busca e pula, se anima e tal, sabe aquele emocionalismo? Aí quando você sai lá fora, você não escutou nem a pregação, e a gente pergunta, irmão, qual foi a palavra? Ai, irmã, eu nem lembro, então você não estava ligada na palavra, né? Aí você está orando, está buscando, aí de repente você sai um pouquinho, alguém fala alguma coisa, você não está ligado na... eu também concordo e tal, e se for alguma coisa que vai prejudicar alguém, você já perdeu a sua bênção. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo, sempre eu falo, com nossos olhos, aquilo que nós escutamos e aquilo que nós falamos, né? E é essa palavra que eu deixo para cada um de nós. Beijão para todos e fiquem na paz de Cristo, amém? E assim agradeço a minha rica oportunidade. Gloria a Dios, a mí ninguém me aplaude, ¿eh? Aleluya. Cuando yo prego, ninguém aplaude para mí, aleluya. Pero hay que aplaudir no al pregador, hay que aplaudir a la palabra que trae el pregador, amén. Eso es muy importante, porque la gente se confunde, ¿eh? Aplaude al pregador, al que loba al Señor, al que está enfrente, ¿no? Mas ahí se empieza como una idolatría, porque el evangélico fala, hoy estábamos hablando así, ¿no? Del católico. Hoy estábamos hablando con la misionera, ¿no? Futura misionera, siempre ya por fe le digo misionera. Estábamos hablando sobre los católicos y también hay mucha, en el mundo gospel, hay mucha idolatría del cantor, de la persona que prega, y todo el mundo está corriendo atrás de esa persona, más que escuchar la palabra. Yo me lembro cuando venía Benny Hinn a Argentina, el evangelista Gigi Ávila, él corría a las campañas, pero para escuchar palabra, para aprender, para fortalecerme, para ser, mi ideal era ser igual a ellos. Aprender a ser como ellos eran, esa comunión que ellos tenían. Yo compré, me lembro de Gigi Ávila, el libro de 40 días, su experiencia de 40 días de jejum. Y ahí comencé a jejunar. Yo llegué a hacer 30 días de jejum. Ahí tuve levantamiento de personas que empezaron a hablar, no, ¿cómo va a estar usted jejunando tanto? Hasta el médico llamó mi abuelo para que me venga a ver, que estaba maluco, que no sé qué, que él nunca me cocinaba lo que a mí me gustaba. Mas cuando entré en jejum, comenzó a hacer todas las delicias que yo gusto. Entonces, ahí estaba la tentación, mas mi anhelo era ser un gran pregador, mi anhelo era tener un gran encuentro con el Rey de Reyes. Entonces negué la comida, y llegué a 30 días de jejum. Amén. Ahora, yo tuve experiencias espirituales grandiosas, tremendas, y eso es como dice la misionera Mara, ¿no? Tenemos que estar vigilando, buscando, orando, clamando, para que Dios también, que nos está olhando de encima para abajo, que vea nuestro sacrificio, que Jesús pagó la salvación para mí, para usted. Él pagó la salvación en la cruz del Calvario, y ahora usted tem que conquistar
sus bênçãos. Porque Cristo vai falar para você. Já conquistei para você, agora você vai e toma. ¿Qué aconteció? Dice que el Antiguo Testamento es la sombra de lo nuevo, ¿no? Entonces, en la sombra estamos viendo que ellos tuvieron que conquistar su tierra prometida, su Canaán. Ellos tuvieron que luchar para conseguir su bendición. Y no es la lucha que tenemos hoy, no es con lucha de personas, no es lucha de guerra contra mi prójimo, no, mi lucha es espiritual, mi lucha es contra el rey de este mundo o el príncipe de este mundo, que Jesús faló, el príncipe de este mundo, el rey de las tinieblas. Entonces, ni hace falta ni nombrar al chifludo ese, ¿no? Usted ya está entendiendo. Entonces, hay que reprenderlo para que él suelte tu finanza, para que él suelte tu salud, para que él suelte tu familia, para que él suelte a tu filho drogadicto, para que él suelte a aquel que es alcohólico, para aquel que no puede dormir a la noche. ¿Cuánta gente está en los bailes, está yendo a buscar diversión y alegría y amistad, más cuando llega a su casa? Cuando llega a su casa llora, porque está solciña. Y esa alegría que estuvo ahí, esas 4 horas de gritos y locura, ¿no? Cosas malucas que él vivió en esas 4 o 6 horas, bebiendo y prostituyendo su cuerpo. Cuando llega a su casa y está solciño, llora, porque no sabe qué hacer. Y algunos llegan a ir al suicidio, otros llegan a ir al borde de la locura y son encerrados, ¿no? Se fala encerrado en un psiquiátrico, en un hospital. ¿Por qué? Porque lo que tiene que mudar es el corazón. Lo que tiene que mudar son los pensamientos carnales que tenemos nosotros, para que vengan los pensamientos espirituales de Dios, para que recibamos el perdón de pecados. Si hay alguna persona ahí que quiera aceptar a Cristo, diga conmigo: amado Dios y Padre Celestial. Repita conmigo: amado Dios y Padre Celestial, estoy delante de tu presencia para pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte que entres en mi casa y que salve a toda mi familia. En nombre de Jesús, te doy gracias por esta salvación tan grande, por tu Filho, que lo acepto como mi Salvador. Amén. ¿Sabe qué aconteció? Tal vez a su lado usted no siente nada. ¿Sabe qué aconteció? En el reino de los cielos hay júbilo por un justo o por un injusto que ahora se torna justo por aceptar a Jesucristo. Cristo te hace justo, aunque eres un pecador como soy yo y como son todos los que están aquí. Pero somos hoy filhos de Dios, reunidos y restituidos a la gloria del Dios Todopoderoso. Si hay alguna persona aquí que quiera compartir esto, puede ir a nuestro canal Marcelo Parrelia, inscribirse en el canal, suscribirse. Saludamos al pastor Leo Gedansky de Argentina, bendiciones. Y usted puede compartir este vídeo a mañana. Dios abençoe a todos vosotros. Todos los domingos 16 horas estamos aquí en un live al vivo llevando la palabra de Dios. Padre Jesús, un abrazo a todos. Amém.